Bom, dando continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, né, vamos agora para um assunto que eu não havia falado, né, quando eu lancei esse curso de mecânica quântica, né, há 2 anos, e que por conta disso, né, estou aqui agora, né, para poder complementar, que é, né, como é que a gente faz a descrição de sistemas, né, de 2 ou mais partículas, né. Aqui no caso, essa descrição ela é geral, ela não vale somente para o contexto de sistemas de 2 níveis, né, spin-Meio sistemas de 2 níveis. Você pode aplicar ela para qualquer contexto na mecânica quântica, né. Porém, eu estou colocando aqui, né, nesse nosso contexto de spin-meio, porque normalmente o primeiro contato com sistemas de mais do que uma partícula, né, aparece no sistema de 2 níveis, sei lá, às vezes você está tratando quanticamente um sistema que tem um próton e um elétron. São 2 partículas. Como é que você faz para fazer essa descrição, né, quântica desses sistemas, se você quiser, por exemplo, tratar a respeito do spin deles? Né, porque tudo que a gente falou até agora é para tratamento de spin-meio, sistemas de 2 níveis, mas analisando um único constituinte. A gente sempre pode querer tratar, né, na quântica, tratar quanticamente sistemas com mais do que um constituinte. Então, a ideia aqui é formalizar, né, como é que a gente faz esse tratamento. Como é que a partir da descrição de uma única partícula a gente consegue, né, construir uma descrição de mais partículas nos contextos que a gente vai estar abordando. Um adendo extremamente importante quanto a essa aula é que por sistemas de 2 ou mais partículas, eu não me refiro àquele tratamento de partículas idênticas, né? Talvez você já tenha ouvido falar que quando você tem um conjunto de partículas da mesma natureza, sei lá, imagina que você tem um conjunto de 3 elétrons. Esses 3 elétrons, como são 3 elétrons, a mesma partícula, quanticamente falando, essas 3 partículas são indistinguíveis. Você não consegue distinguir a primeira da segunda e da terceira partícula. Então, na mecânica quântica, sempre que você vai tratar um sistema de várias partículas que são a mesma partícula, por exemplo, um sistema de elétrons, um conjunto de prótons, um conjunto de nêutrons e por aí vai, para tratá-los quanticamente, você tem que tratá-los de uma maneira que torne essas partículas indistinguíveis, porque fisicamente elas são indistinguíveis. E aí entra, né, a questão de você ter que antissimetrizar ou simetrizar completamente o estado, enfim, né? Esse assunto de partículas idênticas é um assunto de mecânica quântica 2 que sim, irei gravar um curso de mecânica quântica 2 para poder complementar esse curso, mas não é assunto deste curso daqui de mecânica quântica 1. O tratamento que eu vou fazer aqui com vocês para sistemas de 2 ou mais partículas é para sistemas de 2 ou mais partículas distinguíveis. Então, por exemplo, né, vamos lá, a gente está num contexto de spin-meio. Então, vamos pegar 3 partículas que têm spin-meio. Vamos pegar um próton, um nêutron e um elétron. Essas 3 partículas têm spin-meio. E quanticamente falando, elas são distinguíveis. Por quê? Porque o próton tem massa diferente do nêutron, tem massa diferente do elétron, enfim, eles têm propriedades diferentes. Como essas 3 partículas, além de outras, né, mas como essas 3 partículas têm propriedades diferentes, porque são partículas diferentes, então a gente não precisa tratá-las como partículas indistinguíveis, porque elas não são. E aí vai valer o tratamento que eu vou fazer aqui com vocês de 2 ou mais partículas. Então a ideia aqui, nesse momento, imagine que você tem, sei lá, um próton e um elétron. Cada um deles tem um spin meio. Você quer tratar um sistema quântico que leve em consideração o spin deste sistema, ok? Às vezes você tem esse sistema de um próton e um elétron e você quer saber, né? Às vezes o spin desses 2 caras estão interagindo com o ambiente e você quer tratá-los como um único sistema. Como é que a gente faz para fazer esse tratamento? Vai ser o que eu vou falar aqui com vocês. Além disso, é importante enfatizar, né, eu comentei brevemente agora, mas é só para deixar claro, esse tratamento daqui também vale para 2 ou mais propriedades das partículas e não só 2 ou mais partículas. Então, por exemplo, imagina que você quer tratar o estado quântico de um elétron qualquer, ok? De um elétron, e aí você sabe que esse elétron tem spin meio. Então, você quer utilizar, né, enfim, você quer descrever esse elétron quanticamente, e aí você vai usar as ideias que a gente discutiu nessa aula, né, a partir, né, dos estados mais e menos, enfim, todas as relações que a gente usou. Porém, esse seu elétron, ele também está descrevendo uma oscilação harmônica, ou seja, ele está sendo submetido ele pode ser encarado como um oscilador harmônico, que é o tema da próxima aula. Como vocês vão ver, a gente vai ter um tratamento só para oscilador harmônico. E aí, no caso, né, a gente descreve os estados a partir de uns sketches com os N's aqui, que vai ficar claro na próxima aula. Aqui eu estou colocando esse exemplo só para poder ilustrar. Se você quer tratar o seu elétron, né, a movimentação do seu elétron, que tem spin meio e que oscila harmonicamente, percebam, são 2 propriedades diferentes. O seu elétron ele está oscilando harmonicamente e o seu elétron tem spin. Às vezes você quer tratar o seu elétron de uma única forma. E aí você quer tratar o seu elétron a partir de um estado que contém informação tanto do spin quanto da oscilação harmônica. Okay? E aí, esse tratamento de 2 ou mais partículas também é válido. Só que aí, ao invés de você pensar como sendo de 2 ou mais partículas, você vai pensar de 2 ou mais propriedades. Eu vou deixar claro no momento aqui da aula como é que a gente faz para poder passar de um para o outro, mas é bem simples.
simples, e esse contexto vai ser muito útil em outros assuntos, né, principalmente aqui, né, como eu citei, o oscilador harmônico, porque talvez você se lembre, né, existem alguns sistemas que podem ser encarados como sendo 2 oscilações harmônicas, ou 3 oscilações harmônicas. Né, imagina que você tem um sistema que está sendo submetido a um potencial, não um sistema mecânico, pensa na mecânica mesmo, a um potencial meio de kx² mais y², ok? Que é um sistema bidimensional. Esse potencial daqui são 2 potenciais de um oscilador harmônico, meio de kx² e meio de ky². Então, se você tem um sistema quântico que está sendo submetido a esse potencial, ele pode ser encarado como 2 osciladores harmônicos. E aí esse nosso tratamento, né, para sistemas de 2 ou mais partículas ou 2 ou mais propriedades, pode ser utilizado para você descrever, a partir de um único estado físico, a oscilação harmônica em x e em y, né, porque são propriedades diferentes, digamos assim, oscilação em x, oscilação em y. Mas enfim, né, vamos começar aqui a nossa descrição. Eu vou exemplificar toda essa nossa descrição para 2 partículas de spin meio que são distinguíveis, sei lá, um próton e um elétron, ok? Só para poder mostrar como é que é a ideia da construção matemática, porque vocês vão ver que na verdade é muito simples, né? Mas é importante introduzir isso porque tem muitas questões que abordam, né, mais do que um sistema, né, enfim, tratado em termos do mesmo estado quântico. Então, vamos lá, imagina que a gente tem 2 partículas, que eu vou chamar aqui, ó, de partícula 1 e de partícula 2. Ambas as partículas possuem spin meio, ok? Então, ambas possuem spin meio, só para a gente poder aproveitar a nossa descrição aqui de spin meio e sistemas de 2 níveis, que é uma descrição bem simples da mecânica quântica. Então, da mesma forma que a primeira partícula pode ser encontrada com estado mais ou com estado menos, a segunda partícula também pode ser encontrada com estado mais ou com estado menos. Se você está tratando as suas 2 partículas como sendo um único sistema quântico, você deve concordar comigo que agora, quando você pergunta o estado do seu sistema, não vale mais você só falar ele está com estado mais ou com estado menos. Você tem que falar o primeiro está com estado mais ou menos e o segundo está com estado mais ou menos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode construir novos estados que descrevem esse nosso sistema todo, que vão ter 2 mais, 2 menos, ou um mais e um menos. Então, por exemplo, se o seu primeiro sistema, se a sua primeira partícula pode ser encontrada no estado mais ou no menos, e a segunda partícula também, o seu estado conjunto da partícula 1 e 2 pode ser encontrado em quais estados? Pode ser encontrado no estado mais, no estado mais, menos, no estado menos mais ou no estado menos menos. Ok? O que significa esses caras aqui? Significa a primeira partícula está com estado mais, a segunda no estado mais, a primeira no estado mais, a segunda no estado menos e por aí vai. Ok? Eu acho que aqui é bem intuitivo. E a gente coloca na ordem primeira partícula, segunda partícula. Então você tem que acabar escolhendo, né? Quando as partículas são distinguíveis, sei lá, você está tratando um próton e um elétron. Você tem que escolher, né? Convencionar. A primeira aqui vai ser qual partícula? A segunda aqui vai ser qual partícula? E por aí vai. Então, se você está tratando sistemas de 2 ou mais partículas, você vai criar kets exatamente com as propriedades dessas 2 ou mais partículas. Okay? E aí, por conta disso, o seu sistema, né, um estado psi qualquer, ele pode ser composto, né, de uma combinação linear desses 4 estados. Então perceba, se antes os nossos sistemas eles eram sistemas de 2 níveis, porque tinha só estado mais e estado menos, quando eu trato agora como único sistema quântico 2 partículas, eu tenho agora um sistema de 4 níveis, porque existem 4 configurações possíveis. Agora, apesar do nosso sistema, né, passar a ser descrito em termos de novos kets, né, que vão abarcar agora as configurações das 2 partículas, e, né, por conta disso, o nosso sistema passa a ser um sistema de 4 níveis e não um sistema de 2 níveis, evidentemente, esses kets daqui, eles têm que ter relação com os kets anteriores. Porque, afinal de contas, esses kets aqui continuam descrevendo partículas de spin meio. A única diferença é que agora, né, a gente está descrevendo 2 partículas de spin meio, né, mas tem que existir uma relação entre esses caras. Né? Além disso, se vocês se lembrarem dos postulados da mecânica quântica, né, um dos primeiros postulados, se não tivesse sido o primeiro, porque agora eu esqueci qual que é a ordem deles, mas um dos postulados da mecânica quântica nos diz que os estados que descrevem um sistema quântico, eles fazem parte de um espaço de Hilbert. E por que é importante enfatizar isso? Porque olha só, quando a gente pega os estados mais e menos, né, mais e menos da primeira partícula e os estados mais e menos da segunda partícula, apesar desses 4 estados pertencerem a espaços de Hilbert, eles pertencem a espaços de Hilbert diferentes. Né? Por quê? Porque esses caras aqui, né, o mais e o menos da primeira partícula, eles pertencem ao espaço de Hilbert da primeira partícula, que diz respeito aos estados da primeira partícula. Né? No caso, o estado mais e o estado menos da segunda partícula pertence a outro espaço de Hilbert, que é o espaço de Hilbert da segunda partícula, que eu vou chamar aqui de H2.
Se os espaços de Hilbert da primeira e da segunda partícula são diferentes, evidentemente esses novos estados daqui, né, que descrevem as minhas duas partículas simultaneamente, obviamente esses caras aqui, eles não pertencem nem a H1 nem a H2, né? Esses caras aqui têm que pertencer a outro espaço de Hilbert, né, que é o espaço de Hilbert das duas partículas. Então, né, o que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer é que, a partir de agora, né, que a gente vai tratar mais do que uma partícula em um mesmo estado, a gente precisa construir qual é o espaço que moram esses caras. E além desses espaços, a gente também tem que definir como é que operadores atuam nesses espaços. Afinal de contas, vamos pegar o exemplo aqui da nossa primeira partícula. A gente viu que existem, né, por exemplo, operadores de spin. Né, o operador de spin na direção x, na direção y e na direção z, né, enfim, que a gente discutiu ao longo dessa nossa terceira aula, né, de spin meio. Evidentemente, esses caras daqui, eles vão ter que ser separados entre operadores da primeira partícula e operadores da segunda partícula, ok? Por quê? Porque toda vez que você vai fazer alguma medição no sistema físico, essa medição está atrelada a algum operador autoadjunto, igual a gente já discutiu pelos postulados da mecânica quântica. Agora, quando a gente vai fazer medições nesses novos estados, que são de sistemas de duas ou mais partículas, evidentemente é diferente eu perguntar qual que é o spin da primeira partícula e qual que é o spin da segunda partícula, né? Por exemplo, aqui na direção x. Se o nosso sistema quântico está neste estado, né, e eu vou medir, por exemplo, né, qual que é o spin na direção z, evidentemente, se eu meço esse cara para a primeira partícula, eu vou ter um resultado diferente do que se eu meço essa mesma grandeza para a segunda partícula. Então a gente tem que ter uma noção não só de quais são os espaços, né, no caso dos espaços de Hilbert, que esses caras daqui moram, mas também a gente precisa ter uma ideia de como é que os operadores atuam nesses espaços, okay? Que vão ser espaços novos. Okay? Por isso que eu estou fazendo essa aula daqui, para mostrar como é que faz esse tratamento. Na prática, o tratamento que eu vou fazer aqui agora com vocês, a gente poderia fazer ele de uma maneira mais simplificada, mais intuitiva, sem colocar as coisas, né, matematicamente no lugar. Por exemplo, eu poderia continuar fazendo a nossa descrição em termos desses estados, sem construir exatamente o espaço de Hilbert que esses espaços moram, né? Mas aí eu acho que eu estaria sendo injusto com muitos de vocês, né, que esperam, querendo ou não, um tratamento um pouco mais condizente, né, com a matemática necessária. Então, meu objetivo aqui é mostrar como é que a gente constrói matematicamente, né, a descrição desses sistemas de mais partículas, sem colocar matemática demais, sem que fique muito mais matemático do que físico. É claro, aqui sempre vai ter que ser bastante matemático, porque a gente está envolvendo com uma descrição física que envolve bastante matemática. Mas eu vou tentar não extrapolar, vou tentar não colocar nada mais pesado e mais, né, rigoroso do que o necessário. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer para construir os espaços, né, os espaços de Hilbert que estão esses novos estados, né, de sistemas que a gente está colocando, né, mais partículas juntas, né, para serem descritas juntas. Né, para poder fazer isso, né, para poder construir esses espaços, a gente vai utilizar uma operação extremamente importante, que é o produto tensorial. O produto tensorial é uma operação que nos permite pegar espaços vetoriais menores e construir espaços vetoriais maiores que, entre aspas, englobem esses dois menores. Como assim? Né, vamos lá, vamos supor que a gente tem dois espaços vetoriais, V e W, ok? Aqui no caso, para a quântica, esses espaços vetoriais vão ser espaços de Hilbert. Mas eu vou fazer uma descrição aqui só um pouquinho mais geral, só para a gente depois particularizar para o nosso caso, ok? Vamos supor que os elementos do espaço vetorial V e do espaço vetorial W, eu vou representar eles genericamente por ket V e por ket ômega, ou W minúsculo, porque, enfim, meu ômega e meu W minúsculo têm a mesma grafia, né? Tem a mesma caligrafia. Então, esses caras daqui são os elementos genéricos desses dois espaços vetoriais. O produto tensorial, que é representado com uma bolinha com X, é uma operação, né, que, no caso, né, vai pegar elementos. Né? Então, olha só, o produto tensorial ele é uma operação que vai pegar um elemento de V, né, os elementos de V e os elementos de W, ou seja, né, vai pegar elementos do produto cartesiano de V com W, que é basicamente pegar um elemento de cada um desses espaços, e vai levar para um espaço vetorial maior, que é o que a gente chama de V, produto tensorial com W. Né? Quais são os elementos desse tipo de espaço daqui? Os elementos do espaço V, produto tensorial com W, são os elementos, né, no caso aqui, um elemento de V, produto tensorial com um elemento de W. Okay? Que são esses casos aqui que eu representei genericamente. Esse ket daqui é um único ket que faz parte do espaço vetorial V, produto tensorial com W. E por uma questão de notação, né, para dar uma simplificada, esse elemento daqui a gente escreve como sendo o elemento VW. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, se a gente está pegando, por exemplo, o estado mais, esse estado daqui é, por definição, o ket mais da partícula 1, produto tensorial com o ket mais da partícula 2.
né? Então, né, sempre que vocês verem, né, qualquer coisa assim, juntando, né, exatamente duas propriedades, ou propriedade de duas partículas ou mais, a gente está pegando, na verdade, os produtos tensoriais de cada um dos espaços de Hilbert que moram cada uma daquelas propriedades, né, os cats que descrevem aquelas propriedades em específico, né? Essa linha daqui vale para 2, 3, 4, 5 partículas. Se você tem um cat, por exemplo, se você está descrevendo um sistema de 3 partículas, e você tem um cat que é o mais, menos, mais, esse cara daqui é, por definição, cat mais da partícula 1, produto tensorial com cat menos da partícula 2, produto tensorial com cat mais da partícula 3. Aí você pode chegar para mim e falar, mas Felipe, isso aqui não é meio que inútil você descrever um tipo de operação dessa forma? Você não está meio que trocando 6 por meia dúzia? Porque o que você está falando é que aqueles cats que são naturais, a gente pensar, cats que descrevem 2, 3 partículas, enfim, n partículas, você está escrevendo esse cara em termos de uma operação que você está inventando, mas não precisaria. Não bastaria eu escrever esse cara e pronto, acabou? E a questão é não. Por quê? A ideia da gente colocar o produto tensorial é que esse cara daqui, como eu havia comentado, por exemplo, esse estado mais, menos, mais, é um estado específico de 3 partículas de spin meio que são distinguíveis. Okay? Obviamente, se eu vou fazer uma descrição de 3 partículas distinguíveis, essas 3 partículas separadamente são partículas, cada uma delas com spin meio. E todo o tratamento que a gente fez nesse capítulo é para spin meio. Então, quando a gente define esse cat dessa forma daqui, o que eu estou fazendo é, esse cat, que é a junção de 3 partículas de spin meio, realmente é a descrição de 3 partículas de spin meio. Porque quando eu falo aqui cat mais da partícula 1, cat menos da partícula 2 e cat mais da partícula 3, eu estou pegando estados que foram definidos com o formalismo de spin meio para cada partícula. Então, o que eu estou falando quando eu faço o produto tensorial é que esse estado de 3 partículas é realmente a junção das propriedades de spin meio dessas 3 partículas. O produto tensorial, ele junta esses 3 espaços em um espaço só, digamos assim. E qual espaço é esse? Vamos pegar aqui no caso, nesse nosso exemplo daqui, de 2 partículas, mas poderia ser para 3, 4 e por aí vai. Okay? Esses caras daqui, a gente está pegando um elemento da partícula 1, né? A gente está pegando estados da partícula 1 e estados da partícula 2 para fazer os estados gerais das 2 partículas. Esses caras daqui, esse cara mora no espaço de Hilbert da primeira partícula. Esse cara daqui mora no espaço de Hilbert da segunda partícula. Logo, esse mais, aqueles mais menos, por aí vai, enfim, todas essas combinações com 2 partículas, né, com 2 mais ou com 2 menos ou trocados, esses caras moram em um novo espaço de Hilbert, que é o espaço de Hilbert da primeira e da segunda partícula juntas. Como é que a gente constrói esses estados daqui? Esses caras aqui são, por definição, da partícula 1, produto tensorial com o da partícula 2. O produto tensorial me permite não ter que definir do zero esses caras. Porque perceba, né, essa que é a grande vantagem de se definir esses estados dessa forma, com o produto tensorial. Porque se você conhece um sistema, imagina que a gente não fizesse isso com o produto tensorial. A gente precisaria definir o espaço de Hilbert para uma partícula, para 2, para 3, para 4, para 5 de formas independentes. Quando a gente usa o produto tensorial, basta você descrever, né, definir o espaço de Hilbert para uma única partícula. Porque se você tiver com infinitas não, né, claro, mas assim, se você tiver com um bocado de partículas, independente da quantidade delas, você consegue definir os estados dessas infinidades de partículas em termos dos tijolinhos fundamentais, que são o de uma única partícula. Por isso que a gente coloca produto tensorial. O produto tensorial é a operação da álgebra linear natural para você definir espaços vetoriais maiores a partir da junção de espaços vetoriais menores. Ok? Então, esse daqui é um novo espaço vetorial. Okay? Não enxergue isso como um elemento do espaço de Hilbert 1 e um elemento do espaço de Hilbert 2. Não. Esse cara daqui é um novo espaço de Hilbert. Okay? É um novo H1 tensorial com H2. Okay? E os elementos desse cara são construídos a partir do produto tensorial, né? Enfim, de um elemento de H1 com um elemento de H2. Então a gente está fazendo um novo espaço de Hilbert a partir dos espaços, né, de uma única partícula. Mas beleza, nesse caso então, né, a gente tem que aqueles estados mais, menos, mais e menos, fazem todos eles, né, fazem parte exatamente aqui do nosso espaço de Hilbert H1 produto tensorial com H2, que a gente chama, né, de forma simpática, né, para os íntimos de H12. Beleza. Agora, na mecânica quântica, é muito importante não só a gente saber quais são os estados físicos, mas a gente saber como é que é a atuação de operadores nesses estados físicos. Afinal de contas, né, as grandezas físicas são descritas por operadores. A evolução temporal é feita a partir da ação de operadores. Né? Toda a mecânica quântica é construída a partir de ação de operadores em estados, né, no caso dos estados do nosso sistema. Como é que a gente faz para definir, então, os operadores aqui
que atuam nesses novos cats que fazem parte agora de um novo espaço de Hilbert. A gente vai definir da mesma forma com o produto tensorial. E aí eu vou mostrar como é que essas operações são feitas, ok? Para a gente entender o formalismo, porque depois, né, ao final de cada um das aulas aqui, né, exatamente do nosso curso de mecânica quântica, vão ter conteúdos adicionais e alguns deles vão envolver mais do que uma partícula sendo descrita, né, no formalismo quântico. Mas então vamos lá, como é que a gente faz para definir os operadores, né, para esses espaços de Hilbert maiores, né, construídos a partir, né, do produto tensorial de espaços de Hilbert menores. O que a gente vai fazer aqui, né, eu vou no caso colocar, né, começar construindo o exemplo para um desses cats daqui usando os operadores de spin, mas o raciocínio vale para todos. Ok? Então vamos lá, né? Antes, quando a gente tratava, por exemplo, da primeira partícula, a gente tinha, vamos supor, o operador de spin da partícula 1 e a gente tinha os estados mais e menos da nossa partícula 1. Então, partícula 1, partícula 1, e a gente tinha a mesma coisa para a partícula 2. Sz da partícula 2 mais da partícula 2 e o menos da partícula 2. Ok? Afinal de contas, a gente pode querer fazer medições, né, da primeira partícula ou da segunda partícula. Agora, conhecendo os operadores de spin da primeira e da segunda partícula, né, que atuam em estados da primeira e da segunda partícula, como é que a partir disso a gente define, como é que a gente vai definir agora o operador Sz da primeira partícula que atua em elementos agora dessa forma daqui? Okay? Pelo menos no ponto de vista matemático. Porque eu imagino que, pelo ponto de vista intuitivo, é bem simples entender como é que a gente vai definir esse cara que atua nesses estados maiores. Por exemplo, antes, o Sz da partícula 1, quando ele atuava no estado mais ou no estado menos da primeira partícula, o que ele retornava? Ele retornava mais ou menos h barra sobre 2, o estado mais ou estado menos da primeira partícula, dependendo de qual você colocou. Né? Como é que a maneira natural da gente definir agora o Sz da primeira partícula atuando, por exemplo, no estado mais e no estado mais aqui? Né? Naturalmente, o que a gente vai fazer? Esse cara daqui é o operador da primeira partícula, certo? Então a gente vai pensar nesse cara lendo somente a informação da primeira partícula. Então a gente espera que esse cara daqui vai ser igual ao quê? H barra sobre 2, estado mais somente. Se eu tivesse, por exemplo, né, porque definir a atuação da segunda partícula, né, o Sz da segunda partícula atuando, por exemplo, no mais menos, o que a gente espera, né, pelo menos do ponto de vista intuitivo, eu vou pegar esse cara e eu vou aplicar somente no estado menos. Ok? E aí vai ficar menos h barra sobre 2, então menos h barra sobre 2, estado mais menos. Então, no ponto de vista intuitivo, é muito fácil a gente entender como é que vai ser essa atuação. Mas no ponto de vista matemático, né, com um pouco mais de rigor, pensando, né, que agora a gente define essa operação de produto tensorial, como é que esses operadores, são construídos? Okay? Esses operadores são construídos da seguinte forma. Okay? A gente define, aqui no caso, o Sz1 como sendo a definição desse cara é o operador de spin da direção z da primeira partícula, produto tensorial com a identidade para a segunda partícula. Okay? E aqui a gente faz a mesma coisa para o da segunda partícula. Como é que a gente define esse cara? A gente define como sendo a identidade para a primeira partícula e o operador de spin Sz para a segunda partícula. Por que a gente faz dessa maneira? Né, o produto tensorial ele é definido, né, de forma que, quando a gente faz produto tensorial de operadores, a atuação desses caras nos elementos de H1, produto tensorial com H2, vai ser o primeiro elemento vai atuar nos elementos que vieram do primeiro espaço, o segundo elemento vai atuar nos elementos que vieram do segundo espaço. Ok? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos escrever tudo aqui, pelo menos de um ponto de vista mais formal, para a gente entender o que está acontecendo. Ok? Então, olha só, quando eu pego, por exemplo, o Sz da primeira partícula atuando no estado mais menos, o que isso, no ponto de vista um pouco mais formal com o produto tensorial, significa? Isso significa o operador Sz, produto tensorial com a identidade, aplicado, né, esse cara daqui, está sendo aplicado no cat, né, no estado mais da primeira partícula, produto tensorial com estado menos da segunda partícula. É o produto tensorial que nos permite, formalmente falando, fazer essa conta. O que significa esse operador atuando nesse cara? Significa o primeiro atuando no primeiro, o segundo atuando no segundo. Então, o produto tensorial, da mesma forma que nos permite construir espaços vetoriais maiores a partir das informações dos menores, nos permite construir operadores maiores, que atuam nesses espaços maiores, a partir dos operadores que atuam nos espaços menores. Então, esse cara daqui é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que o operador Sz atuando aqui no caso no mais da primeira partícula, produto tensorial com a identidade atuando no menos da segunda partícula. Até faltou um 2 aqui. O Sz atuando na primeira partícula vai dar o quê? Vai dar h barra sobre 2, o mais da primeira partícula. Produto tensorial com identidade atuando aqui no menos da partícula 2 vai dar o quê?
vai dar exatamente o menos a partícula 2, porque a identidade atuando em qualquer estado vai dar o próprio estado. Agora, quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui é, por definição, ok? Esse cara daqui é, por definição, o estado mais menos. Então perceba, né, a nossa ação intuitiva, que era esse cara daqui atuando na primeira partícula, retornando isso, é concretizado a partir do produto tensorial. Okay? Então o produto tensorial é uma maneira natural de você construir esses espaços de Hilbert, né, para mais partículas e você construir os operadores para essas partículas a mais. Também por uma questão de notação, da mesma forma que a gente representa esses sketches dessa forma e não por mais produto tensorial com mais produto tensorial com menos e tudo, para ficar mais enxugado, né, toda vez que a gente for falar do operador que atua em alguma partícula, igual eu comentei, o S, Z, que atua na primeira partícula, por exemplo, né, eu comentei com vocês, esse cara daqui é, por definição, o SZ, que atua no espaço da primeira partícula, produto tensorial com a identidade. Né, por uma questão de notação, ao invés de sempre escrever o operador dessa forma, que não tem muito sentido, como esse cara daqui está atuando somente na primeira partícula, e aí por consequência na segunda tem identidade, significa que não está atuando na segunda partícula, a gente sempre vai colocar esse 1 aqui. Okay? Então sempre leia esse 1 ou 2 como atuando na primeira ou atuando na segunda partícula. Apesar de toda essa construção que eu fiz com vocês, né, de como é que a gente escreve os operadores e os estados, né, de duas partículas ou de mais partículas, né, em termos do produto tensorial, dos estados de uma única partícula e tudo, na prática, quando você vai tratar, quando você vai resolver, né, alguma questão, quando você vai fazer a análise de algum sistema físico, algum sistema quântico que envolva mais partículas, na prática você não precisa ficar lembrando o tempo inteiro do produto tensorial. Né? Tanto é que em muitos cursos, né, se você for pegar muitos cursos que são passados na graduação, quando vai abordar esses sistemas com mais partículas, muitas vezes nem é passada essa ideia de produto tensorial. Eu passei a ideia de produto tensorial aqui só para vocês verem como é que matematicamente essa coisa é estruturada. Mas acaba que meio que na prática, se você pensa que esses daqui são os seus estados, ok? E você trata esses estados da mesma forma que você tratou todos eles, ok? Como sendo possíveis medições, ok? Como seu estado sendo uma superposição desses caras. Né? Se você pensa nos estados, se você pensa nos operadores que atuam somente na primeira e na segunda partícula, dessa forma intuitiva que eu comentei com vocês, a gente meio que consegue fazer o tratamento de quântica sem ter que ficar pensando no produto tensorial e desses formalismos que eu coloquei para vocês aqui, né? Sempre reenfatizando. Todo esse formalismo com produto tensorial foi só para poder colocar, né, as coisas de uma maneira um pouco mais correta matematicamente para vocês entenderem o formalismo. E para deixar isso bem evidente, vamos supor, né, que a gente vai descrever um sistema físico qualquer, né, que é exatamente de duas partículas de spin meio, né, que são não interagentes e são distinguíveis, né, ou seja, usando esse formalismo que eu passei aqui para vocês. Como é que a gente faria a construção, né, da descrição de spin desse sistema, né, dado tudo que a gente tem feito até o momento aqui no curso? Então, o que a gente teria feito é o seguinte, qualquer estado físico pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo uma superposição desses caras daqui. Okay? Então, esses caras daqui podem ser vistos como uma base, okay? Uma base que expande todos os estados possíveis, né, de duas partículas. Nesse sentido, se a gente fala que a base é essa, nessa ordem, esse cara daqui, matricialmente, vai ser o vetor 1, 0, 0, 0. Esse cara daqui vai ser o vetor 0, 1, 0, 0. Esse aqui vai ser o 0, 0, 1, 0. E esse aqui vai ser o 0, 0, 0, 1. Da mesma forma que a gente tratou as outras coisas todas, né, do ponto de vista matricial. Cada elemento da base vai ser representado em termos de uma matriz coluna de forma canônica. Okay? Como sendo 1 naquela componente e 0 nas outras. Okay? Como é que a gente construiria, por exemplo, o operador SZ da primeira partícula? Como é que a gente construiria este operador? Da mesma forma que a gente construiu qualquer operador. Esse cara, como é que ele atua nos elementos aqui? Por exemplo, no mais menos. Esse cara aqui no mais menos vai dar h barra sobre 2 mais menos. Como é que esse cara daqui atua no estado mais, menos mais e por aí vai. E depois a gente usa o fato de que se a gente sanduícha, né, se a gente faz um sanduíche, aqui no caso, né, da nossa matriz com elementos aqui do nosso espaço, esse cara daqui vai dar o elemento IJ da representação matricial desse operador. Então percebam, tudo fica mais ou menos igual, ok? O que é importante vocês saberem, e isso é importante, é que a descrição de mais partículas a partir de um único ket, que é essa descrição que eu coloquei, não é uma descrição que vem do zero, a gente aproveita os resultados de uma única partícula. Antes de encerrar esse vídeo, eu só gostaria de deixar claro que todo esse tratamento que a gente fez, ele é válido, como eu comentei bem no iniciozinho desse vídeo, não somente para tratar várias partículas em um único estado, mas também para você fazer um tratamento em uma única partícula que contém mais do que uma única informação. Por exemplo, né, quase todos os tratamentos que a gente faz num primeiro contato com qualquer coisa na física são tratamentos unidimensionais.
ok? Então, por exemplo, imagina que a gente vai descrever, sei lá, a gente está descrevendo a posição de uma partícula. Então a gente está querendo saber qual que é a posição de uma partícula na mecânica quântica. A posição de uma partícula, né, pelo menos do ponto de vista cartesiano, não pode ser descrita a partir da sua coordenada x, da sua coordenada y e da sua coordenada z. E não somente isso, como a gente já sabe, né, o tempo inteiro, né, desde que a gente é criancinha no estudo de física, as direções x, y e z, elas não são completamente independentes? Então o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que toda vez que a gente estiver descrevendo um estado que a gente quer saber qual que é a posição dele, os cats que representam as posições no espaço dimensional são esses caras daqui. Agora, se eu estou tratando de sistemas unidimensionais, que se movem só na direção x, só na direção y ou somente na direção z, né, se a gente for fazer essas medições das posições, a gente vai ter os cats x, cat y e cat z, que são os estados de posição x, y e z em cada uma dessas dimensões. Agora, a partir disso, se eu estou querendo descrever um sistema, eu estou querendo descrever uma partícula que ela se encontra em um ponto qualquer do espaço. Essa ideia de produto tensorial me permite não só descrever mais partículas, mas também me permite descrever mais informações de uma partícula, permite descrever estados que contêm mais informação de uma partícula em termos, né, dos cats com as informações menores. Então, saber a posição do espaço não é equivalente a você saber a posição x, posição y e posição z. Posição x não é mensurável, posição y não é mensurável e posição z não é mensurável. Tanto é que a gente pode descrever partículas quânticas que se movem somente em uma dimensão. Isso significa que uma maneira natural da gente fazer a descrição de um espaço tridimensional é como o espaço de uma única dimensão, produto tensorial com o da outra dimensão, produto tensorial com o da outra dimensão. Então, o produto tensorial, né, da mesma forma que ele me permite descrever várias partículas em um único estado, lembre-se, o produto tensorial ele pega espaços de Hilbert menores e agrupa eles, digamos assim, para você fazer um espaço de Hilbert maior. Então, um espaço de Hilbert tridimensional, né, de uma partícula que se move num espaço dimensional qualquer, ele pode ser pensado como sendo o produto tensorial de 3 espaços de Hilbert para cada uma das dimensões, que descreve a direção x, descreve a direção y, descreve a direção z, ok? Então, isso vale sempre. Sempre que você quer aumentar a quantidade de partículas ou a quantidade de informações de uma mesma partícula, o que você pode fazer? Você sabe descrever quanticamente aquela partícula separada, aquela propriedade em separado? Então, por exemplo, sei lá, às vezes você tem uma partícula que está sendo submetida a uma oscilação, a 2 oscilações harmônicas. Sei lá, o hamiltoniano dela, o potencial é do tipo, como eu comentei, meio de kx² mais y². Esse cara daqui descreve 2 osciladores harmônicos. Se você sabe a descrição de um único oscilador harmônico, você pode fazer uma descrição de 2 osciladores harmônicos como sendo a descrição de um oscilador harmônico, produto tensorial, com a descrição de um oscilador harmônico. Porque você está construindo, você está pegando descrições unidimensionais e você está agregando essas descrições para poder formar uma descrição maior. Mas então, é isso, né? Acho que eu consegui passar, né, sintetizar os assuntos que eu queria para esse vídeo daqui, né? Então, vou encerrando esse vídeo e vejo vocês, né, nas próximas aulas.